Devemos ter cuidados com os métodos hermenêuticos de interpretação da Bíblia. Todos os métodos são válidos, Emerson? Não. Na época de Cristo, havia um homem por nome de Filon, um filósofo judeu, que trazia uma interpretação alegórica dos textos da Bíblia. Isso baseado nos ensinos gregos de Platão. E o Platão ensinava que o sentido literal do texto era inferior ao significado espiritual, da mesma forma que, para Platão, as coisas terrenas representam sombras das formas celestiais e o corpo humano é inferior ao espírito. O método alegórico que foi introduzido na igreja através de alguns pais apostólicos como Orígenes e Tertuliano, se eu não me engano, também foi um destes, mas Orígenes foi o principal. Ensinava que a Bíblia, o texto da Bíblia, tinha mais de uma interpretação. E tinha uma interpretação mais profunda do que era o literal. Era pegar o texto e extrair dele algo que não está inserido no texto em si, nem no seu contexto. Diferente das figuras de linguagens que existem no texto bíblico e que qualquer preletor, qualquer ensinador pode utilizar das figuras de linguagem. Mas alegoria, método alegórico, alegoria, não é uma figura de linguagem, mas um método interpretativo. É tirar do texto uma segunda ideia daquele texto, uma segunda interpretação. Por exemplo, eu já ouvi pregadores dizendo que os 10 camelos que Abraão enviou como presente para a namorada, para Labão ali, para a família de Labão, para a namorada de Isaac, representava um camelo era do seu servo e os 9 camelos representavam 9 dons que seria dado à igreja. Isso é alegoria. O texto não diz isso. Qualquer interpretação de um texto em que o texto em si não diz é alegoria. A pergunta que devemos fazer ao ler um texto é: o que o autor quis dizer com aquele texto? E nós devemos considerar esta única interpretação. O autor estava falando de algo literal, devemos considerar algo literal. O autor estava usando figuras de linguagem, consideramos a figura de linguagem do autor. Jesus falando, eu sou a porta, o que Jesus estava querendo dizer? Algo figurativo. Ele é a entrada para a salvação. Ele já inseriu uma figura de linguagem. Mas quando o texto diz algo, o autor diz algo no texto que ele está falando que de forma literal, ele quer dizer algo literal, nós, preletores, ensinadores, não podemos dar de forma alguma um contexto ou um significado diferente. O texto bíblico não tem 2 significados, apenas um. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque senão a gente passa a dar muitos tipos de significado a um ensino. Ou seja, não há nenhum parâmetro que pode colocar um limite naquilo que eu posso interpretar da Bíblia ou de algum texto. Eu estou falando da Bíblia, mas estou falando de qualquer texto, seja ele bíblico ou não. Não podemos fazer uma exegese, tirar algo que está fora do texto para interpretá-lo, mas exegese é compreender o texto e o seu contexto para interpretá-lo.
Às vezes, um texto, ele é tipológico, e nós devemos apenas estar circunscrito a essa tipologia e não passar disso. Às vezes um texto está trazendo uma parábola, mas nós devemos ater somente o que a parábola diz e não sair fora disso. Devemos ater ao significado que o texto diz. A nossa interpretação, ela pode e deve ser literal das Escrituras e compreender os tipos das Escrituras. Também há o método tipológico, compreendendo as Escrituras e os tipos em que a própria Bíblia explica esses tipos. As Escrituras falam sobre o sacrifício no Antigo Testamento. E também as Escrituras diz que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. A própria Escritura explica. Quando as Escrituras não explicam si mesmo sobre um texto, nós jamais devemos fazer uma interpretação diferente deste texto. Já vimos, e eu já vi, vários pregadores, ensinadores de métodos alegóricos, ensinando sobre várias passagens de Jesus e vários ensinos de Jesus, colocando um método alegórico totalmente fora daquilo que Jesus quis dizer, como um bom samaritano que passou e viu alguém que estava ali no chão. O que Jesus estava dizendo com aquilo? Ele estava explicando quem era o próximo. E é só isso. Não tem que alegorizar nada. Não temos que dizer que o bom samaritano era Jesus ou a igreja. Não. Devemos ater apenas o que Jesus estava explicando sobre quem é o seu próximo. Deus te abençoe. Por causa dessa visão antissemita, antijudaica, os cristãos do passado abandonaram a visão judaica ou não abraçaram a visão judaica de mundo e começaram a abraçar uma visão helenista do mundo, uma visão pagã do mundo. Na visão helenista do mundo na época, existe uma realidade da qual este mundo é apenas uma sombra, é o que nós chamamos de platonismo. E se existe uma realidade da qual este mundo é uma sombra, então nós devemos olhar a Bíblia apenas como sombra de certas realidades. E se a Bíblia é somente uma sombra de certas realidades e não fala da realidade em si, de acordo com a visão helenista e platônica, então o que ela diz, na verdade, esconde um significado oculto. Então eu tenho que ler a Bíblia em busca de um significado oculto, que está por baixo da letra. Essa é a filosofia por trás do método alegórico. E então começo a tentar descobrir significados que eu não consigo ver numa leitura simples. E qual é o grande problema disso, de eu buscar um significado que não decorre de uma leitura simples, natural da Bíblia? Eu começo a inventar significados. Eu começo a inventar sentidos e lições. Não estão aqui no texto, mas eu acredito que por trás do texto, num sentido mais profundo, mais espiritual, um sentido mais escondido, eu posso encontrar aqui se eu tiver uma comunhão bem íntima com Deus. Então, se eu me aproximar da Bíblia com uma comunhão bem íntima com Deus, eu vou descobrir o significado por baixo da letra e que reflete aquela realidade da qual a letra é apenas uma sombra. Bem, se eu leio a Bíblia desse jeito, irmãos, eu dou o sentido que eu quero à Bíblia. Eu faço o que eu quiser com a Bíblia. Teve um moço aqui, um dos nossos alunos, que ele chegou para mim e disse assim, ele acreditava que a Arca da Aliança, por ser de madeira revestida com ouro, ele perguntou para mim a princípio o que eu achava que significava isso. A Arca de madeira revestida com ouro. Bom, o que é que eu entendo disso? Eu entendo, não é muito difícil, eu entendo que a arca de madeira, ela é revestida com ouro. Difícil? Não.
Mas ele dizia, então você não acredita que a arca de madeira revestida com ouro é um símbolo da natureza humana de Jesus, que é a madeira, e o ouro, que é a natureza divina. Espera aí, como é que é a história? Onde você viu isso? Não, o ouro e a madeira não é a natureza humana, é a natureza divina de Jesus junto. De onde você tirou isso? Eu comecei a dar risada, ele ficou sério, eu fiquei triste, depois pedi desculpa, né? Porque eu tenho uma reação assim meio espontânea às vezes, e eu dei risada, e era um irmão na fé, eu não devia fazer, não devia rir desse jeito. E eu ri, depois pedi desculpas para ele. Mas notem, o que é isso? É a busca de um significado oculto no texto. Quer dizer, sua primeira pergunta quando você está interpretando a Bíblia é o seguinte: o que é que Jesus quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? Você não pode dar interpretações diferentes diferente da intenção do autor do texto, porque você mesmo não gostaria se alguém fizesse isso com uma coisa que você escrevesse, não é verdade? Você às vezes coloca uma coisa na internet, no Facebook, no Twitter, e alguém distorce as suas palavras. Você fica brabo, não fica? Epa, não foi isso que eu estou dizendo, não. Como é que você acha que Deus se sente quando você faz a mesma coisa com a Bíblia, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quis dizer. E para você saber o que o autor quis dizer, você tem que ler, você tem que estudar, perceber pelo contexto, a sequência do pensamento, ligar as coisas e você vai saber o que é que ele quis dizer. E aqui isso me leva ao segundo ponto. O sentido natural deve ser preferido ao figurado. As pessoas têm uma tendência muito grande de interpretar a Bíblia figuradamente, espiritualmente, fazer alegorias, quando às vezes o sentido é simples. O sentido é aquilo, o sentido óbvio. Não tem nada além do texto que não esteja contido nas palavras. O sentido está contido nas palavras. Não existe uma verdade por trás do texto, um sentido oculto que só os eruditos e os capazes poderiam descobrir.